Boa noite a todas e a todos. Hoje teremos a honra de receber aqui o nosso DPO Wannabe, também conhecido como Godolas, que já solicitou aqui a entrada. Estamos aguardando aqui ele conectar. Alô, alô! Fala, Gustavo, tudo bem, Salve! cara? Tudo bem? Tudo certo, e você? Pô, maravilha, melhor agora. Show. Pera aí, não esqueci não. Você me ouve bem? Me vê bem, enfim? Ah, garoto. Te escuto. Tem que Diga. ter mais de 30 para saber qual música, mais de 30 anos para saber de que música esse filme, de que filme é essa música aí. Boa! E aqui você vê que o sonzinho não é sonzinho do Vidigal, não, né? A caixa aqui é potente, rapaz. Só, cara, sucesso. Eu tô vendo Bom. bastante gente conhecida aqui, vários rostos conhecidos entrando, tô super feliz. Boa, a gente vai bombar. A gente tem a concorrência hoje de duas lives, né? De duas associações, eu não sei se você está ciente, uma é do IAPP, né? Não sei se está ciente da outra live que está rolando agora também. Mas Eu vi que o Marcel tá ao vivo e sei da live da IAPP, né? O Knowledge Net Brasil. Acabei nem entrando, sou membro da IAPP, enfim, a gente vai falar mais disso um pouco mais para frente. Acho que eu fui um dos primeiros membros in-house da IAPP do Brasil. Eu tô com mais de 4 anos lá inscrito. Mas hoje eu não queria nem distração. show. Então, nem me inscrevi. Assisti a do Rio, mas a de São Paulo eu deixei quieto. E a outra live que está rolando, além da do Marcel, que eu nem sabia, mas é a da Associação Sigilo também. Parece que tá rolando lá. Tá uma Oh, exposição de sim, a casos e famosa tal. sigilo Tá da, rolando. da, da, da versão da carta pesadelo, Isso, é né? hoje aquele evento. Parece que eu até vi, acho que no WhatsApp, nos grupos, que o Vidigal tá lá, parece estar acompanhando, né? O Vidigal tá lá. O Vidigal tá lá. Depois eu Espero vou, que ele volte com depois notícias vamos querer quentinhas. saber exatamente. Primeiro porque, enfim, entender a motivação dele e tudo mais, e deve ter. Segundo, porque recentemente Viviane Maldonado e Maria Hoskin, com a autorização dele, geraram uma versão oficial em português e já divulgaram essa versão no LinkedIn recentemente. Então, acho que é até bom entender um pouco esse momento, essa necessidade dele com relação à carta. Show. Vamos ver que notícias o Paulo nos traz aí. Sim. Um dos guerreiros lá inscritos e tá lá agora acompanhando e depois traz novidades aí pra gente. Boa, ó, LGP Drama, não, LGP Grana entrou. Grana, os caras criaram grana, rapaz. Agora tem o LGP Grana, esse para mim é novidade. A Enfim, um criatividade do salve para o pessoal. LGP Grama. Grana, sim, Aline, LGP Grana, por incrível que pareça. Agora tem, além de LGP Drama, o Encarregato, que é o perfil de uma juíza. Aí tem o LGP Crush, ó, LGP Grana falando aí, I'm a rich lawyer. E o DPO Arabi, né? O de Pionabi, que foi percussor aí desses perfis aí Cara, criativos. eu não falava em especialista, mas eu falava em especialista, né? E é muito com a ideia de fazer uma graça, obviamente de maneira respeitosa, mas trazer um pouco de risada, um pouco de uma situação mais leve, mais engraçada para esse momento que todo mundo quer o seu lugar ao sol, né? Uhum. Então todo mundo fala de data é o novo petróleo, não, data é o novo bacon, consuma com moderação. Não tenho a camisa, vou arrumar um dia essa camisa e vou usar. Mas, cara, tem muita gente aí, eu entendo, eu acho que tem lugar aí para todo mundo, desde que faça aí com respeito, com qualidade, com honestidade, enfim, com real interesse. Mas a ideia do TPO na Bia, até para fechar o meu perfil pessoal, né? Para eu poder, enfim, postar fotos das minhas filhas num ambiente fechado com um pouco mais de tranquilidade, eu também criei um perfil profissional aí para
para ter aí uma voz e a liberdade de postar outras coisas sem misturar o meio de campo pessoal com o profissional. Show. Mas, assim, longe de ser um LGP drama, longe de ser criativo e ousado como ele, ainda sem saber quem ele é, apesar que eu, você, Paulo, Marcel, Crespo, Fabrício Popstar, Felipe Palhares, Reni e o Lacre LGPD, o outro perfil que eu comentei, eu vi que entrou aqui. Todos nós, né, acho que para talvez encobrir um pouco quem realmente é a pessoa, no próprio perfil dele fomos indicados como possíveis pessoas. Vitão aí de Minas, Vitor Amorim, não sou LGP Drama, fique tranquilo. Não tenho nem tempo, já falei, não tenho nem tempo para isso, cara, com o programa de adequação da Whirlpool, com DPO na BI, com enfim, algumas lives acontecendo, capítulo de livro saindo, texto aí com colegas saindo, não tá rolando. Aí eu não ia dormir ou ia arrumar um divórcio aí tranquilamente. Boa. E para o LGP Grana, eu vou indicar os advogados de propriedade intelectual lá no escritório, porque acho que vai ter problema aí de marca. Já está tendo briga de PI aí por meme, guerra de meme. Falando em PI, cara, uma coisa que eu vi esses dias e até tomei um susto. Enfim, a gente tem algumas associações aí, isso é um papo, não sei se para hoje ou para outro dia, mas um dos anacrônicos, né? Uma das siglas do momento lá, a NPPD, e que é muito similar à NPD. Por curiosidade, eu entrei no site do NPI e foi deferido o pedido do depósito de registro. Enfim, então, achei que poderia gerar uma confusão com a sigla da NPD, da autoridade aí que vem em breve, mas não, e saiu o registro. Então, é algo curioso para se entender aí, enfim, se a própria NPD se sentir incomodada com isso no futuro, buscar, às vezes, até eventuais medidas para resolver esse tipo de problema. Exato. Mas tem essa questão importante de PI aí, rolando no nosso mundo. Excelente ponto, cara, excelente ponto. Aliás, já vi muita gente tentando registrar LGPD e seus derivados aí como marca, e agora aparentemente conseguiram aí registrar um derivado da NPD, e vamos ver que fim que leva. Tanto P que às vezes a gente se confunde, né, cara? É verdade, mas bom, vamos ver como que eles se resolvem aí com essa história aí, se vier a ser um problema. Eu acho que enfim, cabe a NPD e os demais interessados aí verem se de fato pode ou não gerar uma confusão. Eu, no primeiro momento, eu confesso que eu me confundi também, né? Eu achei que seria alguma coisa derivada da NPD. Eu, lendo rápido, até achei que a NPD já tinha tomado corpo e etc. Já estava contratando seus primeiros aí serventuários, mas não é o caso, né? Mas enfim, não vamos antecipar os challenge aqui, não. E a existência dessas associações e institutos, eu já escrevi no LinkedIn, eu vi gente comentando, o Paulo Lila comentou aí, outras pessoas comentaram, eu vejo muito do segregar para conquistar, né? Aquela coisa que vem desde os nossos primórdios, eu não sei se o momento é esse, e ainda mais, enfim, com tudo que está acontecendo, e com toda a questão e todos os desafios e toda a loucura que é acompanhar o processo para a LGPD começar a valer, né? Enfim, MP, projeto de lei, executivo, enfim, é uma data, volta outra data, tem a chance de ter efeito retroativo, né? Porque se a MP não for julgada, volta. Enfim, cara, é tanta coisa para a gente acompanhar que às vezes a gente até acaba perdendo a mão se não tomar cuidado. Total. E a gente vai abordar algum desses temas aqui hoje. Eu tinha uma perguntinha, já tenho ainda essa perguntinha separada para você aí, que eu sei que é um tema polêmico, que você já manifestamente já declarou seu posicionamento em relação a ele. Mas antes de partir para as perguntas, conta um pouquinho da tua história aí, Gustavo. Como é que você parou aí na proteção de dados? Tá bom. Tem gente aí que tem a ver com essa história que está assistindo a gente aqui. Mas eu acho que a virada de chave na minha vida, eu acho que não é nem ainda com proteção de dados, foi em 2007, foi quando eu migro de escritório para empresa. Então, quando eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia de Pátria Investimentos,
E, cara, foram 4 anos dentro de um jurídico de empresa de tecnologia, vendo hardware, software, serviços, call center, data center, hosting, colocation, food source, ou seja, vendo aquele TI hardcore mesmo e já começando a entender algumas questões, olhando os serviços offshore de armazenamento e processamento de dados de um país para o outro, né? Com clientes aí com data center no Brasil, mas operação no México, operação na Europa, enfim, transacionamento de dados, EDI, né? Electronic Data Interchange. Então, vendo toda essa questão, e, cara, o negócio foi indo. Um ano antes de sair da Tivit, eu entrei num curso da ESA, e aí conheci o Danilo Doneda nessa época, conheci o Omar Kaminsky nessa época, foram professores. O Patrick, que está aqui na audiência, era um colega e interessado master. Patrick Bastos também, adoro o assunto, adoro a tecnologia. Fernando Shoa, que hoje está na GM, também estava lá com a gente. A turma do UOL estava lá com a gente. Por conta de estar todo mundo junto, eu acabei indo para o UOL. E para o UOL fiquei mais 3 anos. E ali, cara, é onde eu comecei a ver na veia termos de uso, política de privacidade, por conta de todos os serviços que eles tinham, marketplace de educação, meio de pagamento para jogos. E aí eu estou falando de Boa Compra e de PagSeguro. E o PagSeguro nem era o que ele virou hoje, né? Esse monstro que ele virou hoje. O Paulo trabalhou comigo no time de contratos, ele que está aqui também, e pode até escrever alguma coisa, comentar alguma coisa. Então, foi muito legal. Então, era um mix aí para ver regulatório, para ver contratual, para ver PI. O ponto all, né? Aquele Country Code Top Level Domain saiu nessa época que eu estava lá. Foi muito legal. Abertura, várias cidades, várias empresas, várias entidades buscando esse tipo de Top Level Domain. E a gente conseguiu pelo UOL, trabalho com pessoal de engenharia, engenharia voltada para TI, pessoal de marketing, TI, SI, a gente conseguiu aí buscar. Cara, bem nessa época do curso da ESA, a gente ainda, com as discussões abertas do Marco Civil da Internet, a gente como academia, não gosto nem muito desse termo, mas enfim, até porque eu não sou um grande estudioso, não me vejo... sou esforçado. Enfim, eu vou atrás e produção de dados, assim como música eletrônica, assim como cerveja, são das coisas que eu realmente me interessei na vida. E quando eu me interesso, eu mergulho no assunto, mas... E estava interessado, e a gente, né, como ESA, mandou, quando aberta uma consulta pública, algumas sugestões para parte do Marco Civil que tratava de privacidade e proteção de dados, né? Sugestões, enfim, que não foram acatadas, mas a gente teve aí essa experiência em poder com o grupo e capitaneado na época pelo Alexandre Ateniense, que era o coordenador no curso. Então a gente conseguiu aí mandar algumas sugestões ainda quando o Marco Civil estava sendo discutido como projeto de lei, né? Por meio de consulta pública. Cara, era 2013 para 2014, Copa do Mundo chegando, algumas coisas dentro de UOL acontecendo, e surgiu uma oportunidade de ser o head do jurídico da ClearSale. ClearSale é uma empresa de ponta no Brasil, eu acho que é a melhor empresa nacional com soluções para tratamento de fraude e para mitigação e prevenção de fraude em transações eletrônicas, né? E que não só para e-commerce, mas para companhias aéreas, para bancos online, para seguradoras online e outros segmentos que tinham necessidade de transacionamento de dados online, podia apoiar para mitigar e prever fraudes aí nos negócios jurídicos, as quais ela era uma fornecedora meio e agia por conta e ordem sempre dos seus clientes. E aí, cara, um mundo de dados eram coletados e armazenados por conta desse transacionamento. E nessa época a gente já tinha as discussões de não só de Marco Civil, mas dos primeiros projetos de lei de proteção de dados rolando, né? 2016, aquele boom, né? Então, Snowden, então Assange, então Dilma com dados vazados,
a necessidade aparente do Brasil em entrar em OCDE, e o problema de Facebook Analytics, que Facebook Cambridge Analytica, que deu, né, o grande start para a partir de 2016, o negócio realmente começar a rodar. Projeto de lei do governo, do executivo, projeto de lei do Senado, da Câmara, enfim, aí chegamos em 2018 e nessa época eu já tinha migrado para a Whirlpool, por conta aí E eu não fui trabalhar com linha branca, né? Eu fui para ser um business partner para tudo que é novo negócio, finanças e TI. Né? Então, eu como business partner de TI, com a lei sancionada pelo Temer em 2018, cara, o negócio resolveu bombar e acelerar. A grosso modo, na Whirlpool, privacidade e proteção de dados fica abaixo de TI e SI, mas eu como I'm a truly believer, né? Eu realmente acreditei, fui atrás e enchi, pentelhei, junto com um colega de segurança da informação, nos tornamos os gerentes do programa de adequação da Whirlpool. Né? Então, lá eu tenho 2 chapéus, eu sou um gerente jurídico e sou o gerente do programa de adequação junto com o Eric, que é o meu par de SI. E a gente vem tocando aí esse programa. Até brinquei com vocês quando vocês estavam para entrevistar o Gabriel. Enfim, programa, jornada, projeto. Para mim, projeto tem fim. Então, assim, você entregou, acabou, é para inglês ver, não serve. Jornada me vem muito aquela questão de jornada da juventude, né? A cada 2 anos você tem um negócio. Jogar, uma brincadeira, joga os dados e vê o que acontece. Exatamente. Então, para mim é programa, cara. Isso aqui não acaba. Porque, cara, assessment, gap analysis, as entrevistas, tudo gira, tudo muda, as coisas fluem muito rápido. E eu estou num ambiente que eu vejo indústria, eu vejo logística e eu vejo serviços atrelados à tecnologia, né? Então, eu como Whirlpool sou indústria e vendo para todos os varejistas. A gente tem toda uma parte de logística e entrega e eu tenho também e-commerce, marketplace e até questões aí voltadas para IoT. E trazendo, né, pensando em IoT, pensando em direito digital, pensando em produção de dados e pensando em cerveja, a gente tem uma cervejeira conectada que, enfim, ela vai te dizer se está cheio, se está vazio, se precisa comprar mais, inclusive com integrações com outros players aí, para a gente ter a possibilidade de acabou cerveja encomendar em 3 horas, está na sua casa gelada. Então, a gente tem um trabalho aí disso também, e aí aumenta a questão de produção de dados. Eu tenho o IoT, obviamente, atrelado, eu tenho outros pontos atrelados, outras questões atreladas, que fazem gerar toda uma questão, uma preocupação multi-áreas, multi-skill, multi-setores, né? E, cara, é nisso que eu tô hoje. Tô com o programa rolando, já preocupado com o início de vigência de lei, para ver se, enfim, como vai ser meu último mês e meio aqui de junho, julho e agosto, ou se eu vou ter tranquilidade para poder esticar um pouco as coisas e ter até maio do ano que vem para poder entregar isso, né? A gente tem, e aí contando, eu troco muita figurinha, faço muito benchmark com os Estados Unidos e Europa. Eu tenho uma GPO EMEA, que fica na Itália, né? E eu tenho um CPO global que fica nos Estados Unidos. Então, a gente troca muita figurinha, dos and don'ts, lições aprendidas, e tem coisas até que a gente está conseguindo sair na frente aqui da turma, mostrar valor, mostrar necessidade, e com isso conseguir trazer para um olhar global algumas necessidades que antes eram só aqui do Brasil. Uhum. Cara, então esse é o meu momento, como é que eu tô hoje, como eu cheguei aí a lidar e a ter um assunto tão apaixonante que é a produção de dados aí para ter nesse dia a dia. Show. Muito legal, cara, a tua trajetória aí. Temos bastante coisa em comum. De tudo que você falou, a coisa mais comum que a gente tem é a cerveja e o DJ, acho. Você gosta aí de música eletrônica. Vou até te chamar aí pra gente. Eu trabalhei 10 anos com isso.
né? Caraca, Algumas sério? pessoas sabem. Eu fui promoter e fui advogado de festas e de boate, balada de música eletrônica. Uma das mais conhecidas era o Manga Rosa. Hum, Então, eu advoguei, eu patrocinava ações, eu revisava contrato de patrocínio. E eu era promoter das sextas-feiras, né? Era o After Hours. Então, eu era promoter, então, pô, Tecno, Tech House e afins, mas aí é um papo para outro dia. Eu sou muito... Gosto muito de acompanhar até hoje. E cerveja que, enfim, virou um pouco mais do que um hobby. Quem sabe aí depois dos meus 50 eu largue direito, largue produção de dados e vá abrir meu brewpub, aí minha indústria pequena. E, cara, eu sou sommelier formado e sou tecnólogo formado também. Então, também é um papo aí para outro dia, mas são coincidências boas aí que você comentou que a gente tem. animal. Pena que eu não te conhecia antes aí, pra você colocar o Brado numas baladas aí, cara. A gente tá na beira da falência aí com o Brado. Por esse negócio de Cara, produção de dados atrapalha um pouco a carreira de DJ também. não é? Mas, enfim, depois vou te apresentar uns sets nossos aí, a gente troca uma Puta, ideia. fantástico. Vamos lá. Bom, bora lá para as perguntas. Temos 3 perguntas aqui, desafiadoras, umas mais, outras menos. Tá bom? Qual que você escolhe aí? Que número que você vai, Gustavo? Cara, eu vou na coluna do meio, eu vou na pergunta 2. Show. Deixa eu abrir aqui a pergunta 2. Cara, a 2 é bem legal. É sobre, a gente sabe, e não é segredo para ninguém, que você é um cara estudioso aí da matéria de DPO. Você tem até o perfil na DPO Wannabe, se interessa demais por essa posição aí, por esse nova função trazida pela LGPD, né? Aqui no Brasil, né? Lá fora a gente sabe que já existia há algum tempo, principalmente em alguns países aí, a Alemanha já tinha mesmo antes do GDPR, enfim. A gente queria comentar aqui um pouquinho de responsabilidade do DPO, cara, porque a gente sabe que, ou a gente imagina que ela não vai ser uma responsabilidade objetiva pelo que acontece na companhia, né? Por exemplo, teve um vazamento de dados, obviamente você não vai responsabilizar diretamente o DPO por aquele incidente ou por aquela conduta irregular, enfim. A gente imagina que o caminho da responsabilidade vai ser muito parecido com a responsabilidade do jurídico, a responsabilidade do compliance, ou seja, se foi uma recomendação sua, né, um ato teu, ativo ou passivo que fez aquela violação da lei acontecer, obviamente você responde por isso, né? Mas precisa ter esse nexo causal aí entre uma ação sua ou uma omissão sua, né? Uma demonstração de culpa, no mínimo, para ensejar a responsabilidade aí pelo que acontece na empresa. Mas a nossa lei, né, essa querida LGPD, lá no parágrafo 2º do artigo 41, ela traz um trecho aqui, não precisa nem constar, a gente troca uma ideia aqui, que é o seguinte: é dever legal do DPO orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito de práticas a serem tomadas em relação à produção de dados pessoais. Ou seja, a LGPD fala, é um dever legal seu, DPO, orientar os funcionários e até Sim. vai além, né? Contratados, terceiros, etc. Na prática, se acontecer uma violação da lei, né, seja um vazamento ou outro tipo de violação aí em proteção de dados, o quão fácil vai ser para que eu, titular de dados, alegue, bom, a responsabilidade é desse DPO também, porque ele falhou claramente no dever de orientar, né? Afinal de contas, se o funcionário tivesse bem orientado, não teria acontecido esse vazamento, etc. Então, minha pergunta, objetivamente falando, a responsabilidade do DPO não é objetiva pelo que acontece na empresa. Mas será que esse inciso aí que a LGPD traz, será que na prática não fica uma responsabilidade quase que objetiva? Ou seja, tudo que acontecer na empresa eu vou poder falar que foi por falta de orientação do colaborador, do empregado, do terceiro e etc. E eu vou falar, bom, se foi falta de orientação e o DPO tinha o dever legal de orientar, vou trazer à tona também a responsabilidade do DPO. É um assunto que eu ainda não vi sendo discutido nesse nível de detalhe. Sim. Normalmente o pessoal fala, não é responsabilidade objetiva, acabou aí, né? Mas olhando com cautela a redação da LGPD, eu fico assustado com esse inciso. Queria que você comentasse aí se você quiser, até porque você tem duas Não, opções além de vamos lá. responder, Assim, né? nunca Inverter ninguém ou tinha pular. me feito essa pergunta e eu gostaria de dividir isso de algumas formas. O DPO ele pode ser um gerente sênior, um diretor, ele pode ser um estatutário, né? Então vamos lá. Eu acho que a primeira situação é qual é o nível de atribuições, quais são as funções, o que esse cara efetivamente vai fazer em complemento do mínimo que a LGPD define para ele. Porque se a gente for considerar a redação de GDPR, a gente sabe que, enfim, existem muito mais questões atreladas ao DPO do que a legislação criada com
isso. Mas esse cara pode ser um mero gerente, como ele pode ser um diretor estatutário. E assim como um funcionário estratégico, um diretor estatutário, dependendo do nível de atuação e do risco da empresa, e como a empresa lida com dados, e acho que é muito uma construção, inclusive, que vai acontecer durante o programa de adequação, esse DPO ele pode ou não ter um seguro atrelado ao seu dia a dia. E eu não estou nem falando de seguro de cyber e nem seguro de property com cláusula de cyber. Até para não lembrar Mondelez, para não lembrar Allianz, enfim. Eu estou falando, cara, de atuação do cara com regra em Código Civil, né? Questão de responsabilização com base em Código Civil. Considerando isso, esse cara pode ter um DNO ou um INO atrelado ao seu dia a dia. Um INO, se ele for um funcionário estratégico, ou um DNO, se ele for um funcionário com quê de diretor ou um diretor em si. E ali vai ter uma série de situações que, por ação, por omissão, por culpa, dolo eu acho mais complicado, né? E a gente, se tiver o dolo, um abraço, eu acho que, né? O próprio Código Civil, e aí a gente tem uma questão também de LGPD subsidiariamente atrelada, mas se tiver dolo, um abraço, o cara vai responder por isso objetivamente, acabou. Tá? Mas eu acho que sim, pode haver uma confusão com base nessa redação aqui de trazer ou de dar a entender ou de gerar a interpretação de que isso pode ser uma responsabilidade sim objetiva, né? Então, eu iria com um pouco mais de cautela, mas eu trataria isso e eu colocaria isso como pitada na hora de decidir a estrutura do cargo, as funções, e se esse cara tem que ter um seguro atrelado ao seu dia a dia. Né? Porque, né, vamos pensar no DPO como um todo, você falou muito bem, ele atende a autoridade, ele atende os titulares dos dados, ele atende os funcionários, ele atende os parceiros estratégicos, ou seja, além de hard skills, tem muitos soft skills atrelados. E o cara, muitas vezes, pode até não estar num dia bom e dar uma orientação errada, né? Seja um treinamento errado, seja uma informação por conta de um DESAR, né? De um pedido de atendimento ao titular, isso pode acontecer. E aí eu preciso entrar na questão e vou ter que sim avaliar, cara, né? Pensar em dolo, pensar em culpa, pensar em nexo causal, enfim, para se pensar, e muitas vezes isso aqui pode chegar mais uma questão de judicialização de LGPD, privacidade e proteção de dados. Eu não vejo num primeiro momento o DPO com responsabilidade objetiva, mas dependendo da interpretação disso, atrelado ao que ele fizer ou deixar de fazer, eu acho que sim, é uma possibilidade, pode acontecer, cara. Legal. Eu concordo contigo, né? Eu tinha uma visão inicialmente falando, não, muito tranquilo de falar que a responsabilidade do DPO ela não é pelos atos que acontecem na empresa, pelas atividades de tratamento, nunca poderá ser. É só se ele der uma recomendação que leve a empresa a cometer aquela violação ou uma omissão muito clara dele ali, quando consultado, não apontou um risco muito claro que deveria ter sido, obviamente, apontado por qualquer pessoa com mínima destreza aí para operar essa função. Mas esse inciso especificamente da LGPD, né, entre todos os outros, esse inciso me chama a atenção porque é muito abrangente. Você falar que é dever legal do cidadão orientar colaboradores e orientar terceiros, né? O entendimento de que, pô, se aconteceu alguma coisa errada porque a pessoa não estava orientada, é um entendimento muito fácil de ser construído. Então, na prática, eu acho que tem esse risco sim, e é um risco que não pode ser desprezado, né? A gente não pode simplesmente falar, não vai ter cravar. Nunca o DPO vai ser responsabilizado porque há elementos para que seja. E até que ponto isso atrelado com a questão do accountability, né? Que é a responsabilidade com a prestação de contas, e aí seja numa questão administrativa com a NPD, seja numa questão judicial, cara, e no dossiê que você vai ter que montar para juntar e mostrar e comprovar o antes, o durante e o depois, se algo aconteceu, se isso não pode sim ser levado em consideração, seja para afastar, ou seja para potencializar o problema. Cara, eu acho que, enfim, isso é mais um dos gaps existentes aí na nossa LGPD.
E, cara, a torcida cada vez maior para a gente ter uma NPD ativa, homogênea, isonômica, independente, porque muitos desses pontos, enfim, e espero que não aconteça como aconteceu em época de Marco Civil, que a gente precisou esperar 2 anos para ter um decreto regulamentador, mas que, cara, que isso aconteça o mais rápido possível, que muitos desses pontos, e talvez até esses, sejam bem tratados aí pela futura autoridade. Não vou falar agência aqui, porque senão Fernanda Maia e outras queridas do meu coração vão me xingar que eu estou chamando a autoridade de agência, só para não criar nenhuma polêmica e nenhum tumulto. Show. Muito boa a tua resposta e a tua reflexão. Mas temos outras 2 perguntas aqui desafiadoras. Você vai pela 1 ou pela 3? Cara, vamos voltar, vamos para um. Show. É exatamente a ordem que eu queria aqui, a gente combinou. Cara, uma pergunta que me fazem, e é uma dúvida que acontece com muitas empresas, beleza. Chegamos à pessoa que vai ser a nosso encarregado aí pelo tratamento de dados. Como que eu vou formalizar essa nomeação, né? Que documento, que forma vai ter esse documento para falar, ó, eu tenho um DPO, tá aqui é fulano, tá aqui os deveres dele, etc. Para não ser aquele DPO goleiro linha, né? O que é o DPO goleiro linha? Vai chegar a fiscalização na tua porta ou algum cliente teu vai perguntar, você fala, não, tá aqui o DPO, ó, você quer ser DPO hoje? Vem cá, assina aqui que é DPO. Então, como formalizar internamente, né, e até externamente, que a determinada pessoa assumiu esse posto aí, principalmente se ela já for um empregado, né, alguém dentro da empresa, porque se for um contratado, você faz um contrato ou CLT ou prestação de serviço e põe na função dele lá, DPO, encarregado, etc. Mas no outro cenário, né, que a pessoa já está dentro da empresa e a gente decidiu que vai ser ela. Como formalizar isso? Cara, você falou bem, eu acho que a primeira ponto é definir quem é esse cara dentro da organização. Então, se externo, um DPO as a service, contrato de prestação de serviço, obrigações, SLA, matriz de responsabilidade, e, cara, toca pau. Se é um cara que vai ser interno, aí a gente vai no cargo, né? Na situação gerencial, no cargo gerencial da pessoa. O cara é um gerente, é um mero diretor, é contrato de trabalho mesmo. Se o cara vai ser um estatutário, não. Aí é algo totalmente negociado. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Isso é ponto pacífico. Acho que eu posso dizer isso. Enfim, próximo passo durante do seu programa de adequação, você ter, sim, as regras, políticas e procedimentos atrelados e atreláveis ao DPO. Uhum. Esse cara tem que ter um guideline. Enfim, além do que ele tem que fazer na lei, ele tem que ter, enfim... Toda empresa tem isso, com diversas funções, diversos cargos. Então, por que não ter isso com o DPO? Então, isso precisa, na minha visão, ser construído durante, se já não existe, e deve existir de forma genérica, considerando cargos e funções, mas algo melhorado para o DPO e trabalhado durante o momento do programa de adequação. Tá? Até porque esses vão ser documentos, e repito o que eu falei antes, se a gente tiver um problema e eu precisar justificar a responsabilidade ou não de alguém, assim, ou é porque está na lei, ou é porque está no contrato, na política, enfim, aí é pactação servanda e seguimos a vida. Uhum. Mas senão a gente fica uma situação oculta que eu vou precisar de outros elementos para comprovar ou não a questão da responsabilidade, da adequação, da forma de trabalho, etc. Então, contrato, políticas, procedimentos, e isso, lembrando, assim como é feito para outros assuntos e outros cargos e funções, isso ser efetivamente, constantemente oxigenado. Uhum. Todo ano as empresas fazem lá o seu treinamento de política de ética, de comprometimento, de compliance. Cara, é a mesma coisa também vai ter que ter para a produção de dados e a mesma coisa vai ter que ter para o DPO. E quem sabe até dependendo da situação, você não me perguntou disso, mas eu acho que tem a ver, para os Price Champions. Uhum. Cara, eu lido com dezenas de Price Champions em mais diversas áreas. E eu tenho desde os mais engajados possíveis aos mais desinteressados. Então, para mim, qualquer coisa no programa de adequação, seja momento de entrevista,
seja, né, desde o apoio da alta direção dos C-levels, eu tomo from the top, eu walk the talk, e eu tenho que cativar os caras. Se, por exemplo, numa entrevista, eu não deixar claro pro cara, e esse cara pode ou não vir a ser um Private Champion, ou seja lá quem for, que aquilo não é uma investigação, que você não está buscando uma gestão de consequência com relação daquilo, que você precisa da parceria, que você precisa que o cara compre a ideia, que o cara entenda que o dado dele também está em jogo. E aí eu sempre falo isso, é vender a LGPD pelo amor e não pela dor, porque é o dado do filho dele que está ali também. É o dado da esposa dele que está ali também, é o dado do cara que está ali também. Não é só o dado consumerista. Então, assim, se desde o começo não tivesse a conscientização, isso não valer para todo mundo, C-levels, GPO, Privacy Champions, funcionários, etc., um abraço. Então, assim, isso tem que estar sempre sendo oxigenado, lembrado, mostrado, trabalhado. E, cara, se não vira política, programa para inglês ler. Um abraço. Então, é isso que eu entendo. Contratos, políticas, procedimentos e atualização constante disso. E, quando se pensa em questão de sucessão de cargos, o DPO vai ter alguém a ser treinado por conta de possíveis substituições, trocas, saídas. E os possíveis mapeados para a substituição também vão ter que ter esse mindset. Né? Então, e a forma certa, se eu tiver que comprovar se o cara devia ou não ter feito algo, ele está seguindo não só as regras de LGPD, como de Código Civil, como regras políticas, contrato, tudo tem a ver com a questão interna. E às vezes, cara, até quando você fala em política de procedimento, se é numa situação como acontece na Whirlpool, eu tenho guidelines, eu tenho políticas, procedimentos globais, eu tenho questões que eu regionalizo e tropicalizo, e eu tenho questões que só valem para o Brasil. E a gente sabe muito bem porque a gente tem uma, né? Nossa legislação é pitoresca, para espanto de diversos países, e tem coisas que a gente só precisa lidar aqui. Então a gente tem que também entender esse cenário de ter que ter tudo isso muito bem definido para que o que fica combinado não sai caro. Show. E aí, já puxando o gancho, nem estava aqui no roteiro, mas enquanto você falava, me surgiram duas questões, na verdade. A primeira é, a nossa lei fala que a identidade e o meio de contato do DPO tem que estar no site, né, disponível publicamente. Tá Qual que bom? seria o limite disso, né? Se eu botar só lá dpo@empresa.com.br, eu já estou cumprindo esse requisito da lei, eu tenho que botar nome, sobrenome, algum elemento que identifique o DPO, que a gente sabe que tem empresa, inclusive, que não está nomeando DPO, né? Tô falando, eu tenho um comitê que funciona como DPO, e aí como é que você vai colocar no site o DPO? Santander tem o Privacy Office, se eu não me engano, né? Uhum. Alguns lugares tem um Privacy Office definido. Exato. Cara, como é que a gente já age na Europa? E a gente trazendo o benchmark da Whirlpool na Europa. Lá eu tenho regra de ter razão social, capital social, descrito na política de privacidade no termo de uso, mas o nome da DPO da Whirlpool não consta do documento. Não consta da política de privacidade. Mas tem e-mail, tem endereço, tem uma série de formas de contato. Né? E a gente, eu não tenho o programa pronto ainda, tem coisas que eu preciso definir, junto com o Eric, junto com o meu comitê de steering da Whirlpool, mas eu provavelmente vou ter, e eu sou uma empresa para o que eu preciso fazer totalmente digital, e eu não vou ter um ponto físico para atendimento de DSAR, por exemplo, numa fábrica, numa indústria. Eu tenho assistência técnica, que é um terceiro que presta serviço para mim. Eu tenho as franquias, e tanto a assistência técnica quanto a franquia, elas têm o direito de uso da minha marca, mas eles não são Whirlpool. Então, provavelmente, tudo isso vai acontecer online. Logo, se eu tiver um portal de atendimento eficiente, se eu tiver um call center eficiente, e se eu tiver um sistema para recebimento e retorno de pedidos online eficiente, e eu me lembro de você já ter falado isso em outros eventos, né? Não é bem da tua pergunta, mas tentar trabalhar com tudo isso de forma logada para gerar maior eficiência, para gerar maior confiabilidade, rastreabilidade e segurança.
Se eu conseguir fazer isso dessa forma, eu trabalho conforme a lei diz, dentro do prazo de 15 dias improrrogáveis, e eu ainda fico com a possibilidade de ter uma NPD vindo com algum posicionamento específico para tirar dúvidas ou para definir algo que não é bem escrito na LGPD com relação a esse assunto. Show. Então... E aí, a outra questão que me veio quando você falava é uma questão, inclusive, que algumas pessoas já me fizeram. Na sua opinião, há risco, considerando a cultura litigiosa que a gente tem no Brasil, especialmente trabalhista, há risco dos embaixadores, o nome que a gente quiser dar aí, os atores do programa de governança entrarem com a ação dizendo que eles estão acumulando função, de que eles estão exercendo mais do que a função deles lá do dia a dia da área, ainda estão exercendo um papel aí de privacidade, porque lá fora é muito comum essa cultura dos champions, aqui no Brasil até para compliance mas sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, né? Há risco trabalhista ou não há? E como mitigar um pouco isso? Eu ia te jogar justamente a questão do programa de compliance, que já não é de hoje. Então, eu não preciso num passado distante, 2013 a gente veio com legislação no Brasil com relação a isso, e o embaixador, o champion, seja lá o nome que você vai dar, ele era o braço do compliance officer no começo, porque também o compliance officer no começo não tinha dinheiro. Então você não tinha dinheiro para ter a equipe, então você precisava ter seus olhos, né? E muitas vezes, ou além da definição do apontamento, falando, olha, você é o cara que vai me ajudar no financeiro, você é o cara que vai me ajudar. Às vezes a pessoa vinha com interesse orgânico. Que cara falou assim, nossa, que legal lidar com dados pessoais. Nossa, que legal entender que eu não posso ter um parente ofertando um serviço via funcionário para a empresa. Então, assim, cara, no papel você põe o que você quiser. Então, o risco, não acho que ele vai deixar de existir. Eu acho que sim existe. Mas, cara, do jeito que as coisas estão acontecendo, e até por questão de você poder mostrar ousadia, senso de dono, e quiser crescer dentro da empresa que você está, da carreira que você está, você vai querer buscar mais. Ótimo. Então, cara, isso é... Para quem é interessado, para quem busca mais, é uma questão, assim, eu acho que intrínseca, e vai acontecer. Quem não quiser, cara, um abraço e vai fazer lá o seu trabalhinho das 9 às 6, com todo respeito, vou fazer uma analogia aqui, é tipo funcionário público, larga a caneta, acabou, e, cara, segue o jogo. Tá cheio de funcionário público bacana, mas não é nem isso, mas para aquele cara que quer fazer o trabalhinho dele ir embora, sim. E se ele não gostar, ele vai chegar para o advogado dele trabalhar, você vai falar, puta, eu fazia mais isso para outra área e não tinha nada a ver com isso. Mas, cara, tá cada vez mais, quando você pensa em soft skills e crescimento dentro da empresa, isso acaba sendo inerente a você querer crescer. Então, eu vejo muito mais isso como uma oportunidade do que como problema. Legal. Gostei do teu mindset, acho que é bem por aí, né? Da forma como você vender também essa possibilidade de ser champion, acaba sendo uma recompensa para as pessoas, né? E eu, de fato, bom, a gente é suspeito para falar porque a gente ama o tema, né? Mas eu ia me amarrar, além de fazer meu trabalho, ainda ter a oportunidade de contribuir para a governança e privacidade da empresa, né? Eu senti até um prestígio aí da minha parte e é um sinal de que, obviamente, alguma coisa eu faço bem, né? Que se eu fosse um energúmeno lá que estou para ser demitido, ninguém ia me sugerir que eu fosse champion de nada, né? De coisa nenhuma. Sim. Mas gostei aí do teu raciocínio, acho que bem legal, bem por aí. E a pergunta 3, cara, a nossa última aqui, conforme planejado ficou para o final, é um tema que você já chegou abordando aí na sua introdução, é um tema que você já postou no LinkedIn sobre ele, que é justamente essa proliferação de associações que tem surgido, né? Eu não sei o número exato, mas você fez um levantamento, eram mais de 10 que a gente já tinha, né? Cara, sim. Eu acho que é por aí, viu? E qual que é, cara, qual que é a sua visão? O que tá dando errado para a galera, cada um criar a sua associação? Será que está faltando uma mesmo que unifique toda? Será que o IAPP deveria estar mais presente do que já está no Brasil para dar esse senso de união? Porque isso aconteceu em outros países, mas talvez não em tão larga escala, né? Cada um está fazendo a sua meio que para fincar bandeira, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho dessa problemática e como resolver, né? Como que a gente poderia caminhar para um sentido de ter algo mais com representatividade mesmo e não cada um fazendo a sua panela, assim, virando associação. Tá bom. Última pergunta, eu me dou o direito de molhar a garganta Boa. E quebrar o protocolo aí de maneira bacana. Não, o protocolo na verdade, tomar.
Inclusive, a minha aguinha aqui, todo mundo fala que é água Sua aguinha tá aí, né? Sua A aguinha minha tá aí, aguinha boa. sempre tá aqui, ó. Boa, cara. E vamos lá. Vamos lá. A gente tem a app que está aí desde que o mundo é mundo. Dirceu entrou recentemente como responsável pelo Brasil, mas antes do Dirceu ser responsável pelo Brasil, e ele está fazendo um trabalho legal, mas a gente ficava debaixo dos olhos do México, né? Então tinha uma pessoa lá na app no México que olhava para a América Latina como um todo. Mas dentro do que era possível, das limitações do que era possível, os Knowledge Nets de São Paulo, de Rio, teve na época também em Brasília, então o Gustavo Artesi foi chair, Thiago Sombra foi chair, o Renatinho foi chair, Marcela do Tosini, enfim, uma galera muito bacana, eventos sensacionais. Obrigado, Dirceu. Rosa Maria, a antiga responsável lá do México aí por toda a América Latina. Acabei de ver mensagem do Dirceu aqui. O mestre dos grupos de WhatsApp de privacidade e proteção de dados, né? Então, tem a app, mas eu acho que a app precisa estar mais presente, sim, no Brasil, né? Só, querendo ou não, né? A gente tem um dólar aí de 5 para 1, então não é todo mundo que quer ou pode pagar uma anuidade, que quer ou pode pagar uma certificação, que aí é um outro assunto também. Poderia ser para uma outra pergunta ou para um outro Privacy Challenge, mas né, você tem sim, você tem agora a LEC vindo com uma certificação, você tem Maastricht, fora os cursos também para GPO, que daria um outro bate-papo, e eu tenho uma opinião muito particular com relação a isso, mas sim, a app poderia estar mais presente, primeiro ponto. Segundo ponto, espero que inclusive o evento deles tenha sido ótimo. Aí não pude entrar, como eu falei no começo, mas fiquei na torcida aí por um ótimo evento, até porque o tema é muito bacana. E é um tema que, inclusive, Marcelo Leonardi, junto com o LG Acadêmico e o EFLEB, vai falar na sexta-feira. Quem puder, desculpa o merchan aí, eu faço parte do LGPD Acadêmico, então entre e assiste que vai ser fantástico. Sexta-noite aí, um dia meio ingrato, mas quem puder vale a pena. Voltando. Então, temos o app, pode fazer mais, e eu já tenho aí 10 grupos muito buscando interessados, buscando nichos, buscando situações para se fomentar, para se concretizar e para vender o seu peixe. Hoje a mais conhecida é a NPPD, mas eu tenho uma associação criada por escritório de advocacia, eu tenho a Brasbit, sei lá o quê, eu tenho o INPD, cara, eu tenho vários. Mas assim, para que tanto? No momento que ainda a LGPD não está em vigor, que eu ainda não tenho a NPD, e que ainda os nossos direitos, deveres e obrigações com relação à lei, se forem clamados, é muito por meio ilustrativo de forma subsidiária, né? Porque a grande crítica também do momento porque Procon já fala em LGPD, porque algumas decisões judiciais já falam de LGPD e já usam isso como base, como critério. Cara, nem começou. Então, eu estou um pouco assustado com a quantidade e a espuma que está sendo feita. Estão oferecendo para o mercado. Queria menos delas. Acho que o Gustavo caiu aqui. Vou colocar ele de volta.
O dedo coçou para colocar LGP Drama aqui agora. Passou perto aqui o dedinho, viu, LGP Drama? Quase coloquei você na live. Acho que a gente ia bombar aí nos 5 minutos finais que nos restam. Ou então o compilado de associações aí não deixou... Atacou aí a internet do Gustavo, ele não conseguiu terminar aqui o raciocínio dele. Aqui, ó, chamando de volta. Essa tática do cair para não responder, o pessoal tem usado, viu? A Aline comentou aqui, uma tática bem usada. Fiquei sabendo que nas escolas está assim também, né? O pessoal com aula remota, o professor pergunta, a pessoa dá uma congelada, finge que travou. Aí, Gustavo, te mandei um invite aí, conectando. Boa. Ixi, tá embaçado aqui. Eu acho que é grande operadora de telefonia móvel. E aí não cair, né? Oi? Alô? Voltou Aí, com tudo. voltei. Você voltou, tava no clímax aqui. Quiseram O pessoal me já tava calar, esperando. quiseram cortar aqui a internet da praia, mas não deu certo, voltei. O pessoal tava esperando aí você soltar a bomba. Já tava no clímax aqui. Cara, aí até onde a gente falou, até onde eu posso falar, quanto tempo mais eu tenho? Cara, você tem mais 5 minutos. Tá bom? Então, acho que dá para arrematar aí as suas conclusões finais de o que a gente pode fazer contra esse segregacionismo aí de cada um ter sua associação e já emendar... Se unam por menos e se unam pela LGPD. Vendam a LGPD pelo amor. Parem de falar de multa. Se for para pensar, é dano reputacional, gente. É muito pior do que a multa em si. Vamos lembrar de British Airways, vamos lembrar de Equifax, vamos lembrar de Marriott, vamos lembrar de tantas outras. Enfim, vamos se unir pela LGPD, vamos se unir pela NPD e vamos cobrar. Vamos cobrar rapidez, eficiência. Viram aí questão dos hackers aí divulgando dados pessoais, fazendo doxing, etc, etc. A gente precisa ter isso o mais breve possível acontecendo e para ajustar as falhas e ter a confiabilidade e a visibilidade positiva que a gente tanto espera e clama por aí. Então, vamos focar mais na lei, vamos focar mais em NPD e menos interesses de associação, menos interesse de grupo de pessoas. Enfim, eu acho que essa é a ideia. E se tiver que trazer para alguém, vamos trazer para a LGPD. Enfim, legal. Ou para o IAPP, enfim, que é global e já está aí desde que o mundo é mundo. E vamos fortalecer, vamos ajudar o Dirceu a fortalecer IAPP no Brasil. Show. Cara, ótimo recado. Alguns disclaimers finais e agradecimento. Primeiro, agradecer a você, agradecer ao Paulo, o Proxy Champion, é um projeto, adorei participar. Daqui 1, 2 anos, se quiser, me chama de novo para a gente rever aquilo que eu respondi, dar novas opiniões, etc. Agradecer a turma que está comigo e que discute nos grupos de WhatsApp, LGPD Acadêmico, TecJur, Jurídico Sem Gravata, outro baita instituto aí para a gente tirar o formalismo do profissional do direito, do compliance, da LGPD, enfim, tirar a gravata mental, tirar a gravata física, enfim, Jurídico Sem Gravata fortíssimo, LGPD Acadêmico, tem livro saindo, tem texto saindo, enfim. E, cara, tem o programa. Vamos acreditar na LGPD e vamos entregar isso. Tem excelentes escritórios ofertando serviço, excelentes consultorias ofertando serviço. O seu é um deles, Luiz. Parabéns aí pelo que vocês estão entregando e fazendo aí pelo assunto, pela matéria. E me sinto muito honrado de estar aqui podendo fomentar esse assunto, debate, aprendendo, trocando e podendo, de alguma forma, ensinar aqui algumas pessoas. Para mim, isso é um projeto de um processo de simbiose, né? Vamos lembrar da biologia, mas isso para mim é simbiose na veia. Então, cara, acho que a gente está num momento muito único e todo mundo pode crescer com isso. Então, quero agradecer a quem veio. Eu vi, acho que bateu aí
quase 60 pessoas aí gastando uma hora da sua quinta-noite assistindo a gente. Foi fantástico. Obrigado pelos comentários. Vou depois rever a gravação. Quero conseguir ler aí todos os comentários. Se for o caso, responder pontualmente para as pessoas aí que comentaram ou perguntaram alguma coisa. E mais uma vez te agradecer pela chance e oportunidade. E fazer um brinde aí. E vão abrir a sua cerveja, o seu gin, o seu vinho. E sejamos felizes aí. E tenhamos awareness e accountability com relação ao LGPD. Saúde. Show. Saúde, Gustavo. Foi animal o papo, cara. Eu acho que é bem por aí, né? A gente às vezes fica se punindo e falando, ah, não, ainda não tem NPD e etc. Cara, não tem NPD, vamos tentar a gente já construir entendimentos, fazer guidelines, fazer comentários no LGP Drive, fazer iniciativas como essa de trocar ideia. Cara, etc. fantástico, LGP Drive. Parabéns. Parabéns aí pela ideia e pelo que vocês estão fazendo também. Então, a gente tem que se ajudar. LGPD acadêmico, LGPD Drive, Privacy Challenge, IAPP, grupos do Dirceu, a gente caminha juntos, cara. Exato. A gente não pode se ver como concorrente. A gente trilheiros aí, Viviane Maldonado. E vamos assistir as lives e vamos aprender com o Fabrício, com o Marcel, com vocês, com todo mundo. A Fabi aí de Salvador, fantástica também. Tem muita gente boa aí pra gente sugar e absorver conhecimento. Vamos se beneficiar desse momento. E aí, quem se indica para participar aqui do Challenge? Cara, eu já escrevi alguns nomes para vocês, eu teria muita gente para indicar. Mas eu vou indicar um cara que ele é mais low profile, mas é um cara esforçado, um cara que estuda, um cara que gosta do assunto. Ele é do LGPD acadêmico. Eu queria chamar o Vinícius Cosso. Ele tem uma visão muito bacana, prestou Maastricht e passou. Então, ele tem a certificação Maastricht. Mas também queria ver Clarissa Luz aqui. Eu quero ver a Ângela aqui. Eu vi que a Elba vocês chamaram, fantástico. E a Elba é demais. Já participei de um projeto com ela, muito bacana. Quero ver diversas pessoas aqui. Posso passar uma lista offline. Mas acho que o Vinícius Cosso é um cara muito bacana aí para a gente ouvir as percepções dele com relação ao assunto. Show. Animal. Bom, vamos chamar a galera toda, né? A ideia é essa, né? A gente está conciliando aqui as agendas, a gente está com a agenda cheia até final de mês e já começando a fazer a de julho. Vamos ter que repensar esse formato de 2 vezes por semana, que está um pouco trabalhoso aqui para a gente também. Claro. Afinal de contas, tem alguns programas aí para cuidar também nesse meio tempo. Né? Pô, sem dúvida. Então, mas, cara, eu agradeço demais sua participação, suas colocações aí incríveis, esse jeito super despojado aí, super direto, sem complicações de falar. Acho que tem tudo a ver com a proposta aqui do Challenge. Então, cara, de coração, obrigado aí por fazer parte do projeto, engrandecer o projeto. Pessoas como você e todas as outras que passaram por aqui engrandecem, né? Faz com que essa iniciativa seja cada vez mais útil e interessante às pessoas que nos assistem. Então, cara, muito obrigado. Só agradecer mesmo. Liberar você para continuar tomando uma aí. Continuo tomando uma daqui também. A gente vai discutir em grupos do Disseu e em outros os temas de LGPD. E vamos nessa, cara. Vamos, é hora de unir forças, porque se a gente se desunir... cara, o governo já está desunido em relação ao tema, né? Legislativo não conversa com o executivo, a gente não tem NPD. Então, o que a gente pode fazer mesmo é unir e mais do que unir, né? Tentar ir suprindo as lacunas aí que a lei nos deixou. Eu costumo dizer sempre isso, né? Que o legislador foi lá e plantou a sementinha da proteção de dados no Brasil. Quem vai fazer essa árvore crescer somos todos nós, e não adianta um fazer a árvore crescer para a esquerda, outro para a direita. A gente tem que fazer a árvore crescer para cima, né? Para ela ficar cheia, viva e que dure muito tempo. Cara, excelente, é união mesmo, vamos se ajudar, tá todo mundo aprendendo. Isso é um live MBA o que a gente está vivendo. Alguns aí com curso, alguns com mestrado, alguns com... vou dar sei lá, 100 programas de adequação, 1000 programas de adequação feitos, enfim. Mas, cara, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir. Não importa se é de escritório, empresa, consultoria, a gente precisa estar junto para fazer esse negócio crescer e ajudar a fomentar assuntos e necessidades para o Danilo, para o Fabrício, para o pessoal do Ministério Público, para os demais outras pessoas que vão ser indicadas para a NPD aí, para a gente gerar mais confiabilidade e interesse com relação à privacidade e proteção de dados aqui no Brasil. E quem sabe se até um hub para a América Latina. Show. 10 segundos. Aí, beijo. Tchau. Vou encerrar. Valeu. Um abraço. Show. Obrigado. Muito bom.
Valeu.